céus e da terra. A tua misericórdia nós pedimos, a tua graça, o teu perdão. Encha-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo. Perdoa as nossas fraquezas, indiferenças, nossos complexos, Pai. Dissolva com dedos majestosos, Pai. Arranca aqueles nós. Ajuda-nos, Senhor, nos fortaleça. Somos indignos, Pai, mas pedimos a Ti a Tua bondade sobre nós, o Teu amor divino, Pai. Encha-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Que cada irmão que chegou até aqui, Pai, que nenhum de nós venha sair indiferentes, Pai, mas possamos sair daqui renovados, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em nossas fraquezas, nos fortalece, Pai. Desejamos acertar o alvo, desejamos vencer, desejamos chegar àquele lugar. Ó Pai, eu peço a Ti que o Senhor traga este renovo, que o Senhor traga o Teu bálsamo sobre nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Eu rejeito, eu repreendo todo o mal. Todo e qualquer espírito contrário está rejeitado e expulso. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que os Teus anjos tomem posição e ministrem ao nosso favor, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor tira tudo aquilo que venha impedir que as Tuas bênçãos sejam entregues. Tire todo pensamento de dúvida. Tira todo pensamento de sono, de distração, preocupações, todos os empecilhos que o diabo tenta colocar, seja removido agora, e o canal que faz contato com a nossa alma seja aberto, Pai, para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa encher nosso espírito, Pai. Pedimos em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Davi pela sua confiança. Muito obrigado, pastor Davi. Já esteve algumas vezes lá conosco também. E eu estava no débito, na dívida. E aí, agora Deus proveu para que a gente possa estar juntos. E o melhor disso é poder conhecer os irmãos, estar aqui, ver os seus rostos. Isso é muito bom. Eu peço que os irmãos estejam orando por mim, para que Deus possa falar com cada um de nós. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, e eu quero ler o verso 21 e o verso 22 apenas. Eu tenho a mensagem, perdão. É um assunto, podemos dizer, simples e complicado, que todos nós precisamos, E que isso Deus possa vivificar e assim a gente meditar, olhar para dentro de nós mesmos, E a palavra vai nos polindo, nos lapidando, e assim possamos ser melhores uns para os outros, melhores em família, melhores cidadãos nessa cidade, Melhor para o nosso pastor, que possamos servir a Deus melhor. Mateus 18, verso 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Poderoso Deus, pedimos uma vez mais que o Senhor vivifique a Tua palavra, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo, Pai, e traga cura, paz, libertação, um mover da Tua glória sobre nós. Nós queremos ver Jesus Cristo. Os hinos foram entoados para a Tua honra e glória, Pai, e o Senhor habita no meio dos louvores da adoração. Eu sei que o Senhor não quer apenas um louvor, o Senhor quer o adorador. E nós estamos aqui, Pai, para Te adorar em espírito e em verdade, reunidos em Teu nome, e a Tua presença se manifesta sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou pedir para a irmã Lise, o Dimas e o Augusto colocar de pé para os irmãos verem. Foi a irmã que cantou, Então vocês já viram ela,
Vocês ouviram o Augusto chorar? Eu vi lá de trás. O Augusto e o Dimas estão ali atrás. 2 meninos bem comportadinhos, que não incomodam nada. Amém? Vamos profetizar, né, irmãos? É bom profetizar. Quem tem criança sabe como é que é. Irmãos, entrando no assunto, qual o valor do perdão para você? Qual o valor do perdão? Existem coisas que têm valor e tem coisas que têm preço, né? Tem algum objeto aqui? Aqui, ó. Aqui uma Bíblia. Quanto é que vale uma Bíblia como essa? Vocês sabem? No comércio podem falar, podem me ajudar. Quem sabe quantos que vale uma Bíblia como esta? R$50? Compra uma Bíblia desta? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você venderia ela por quanto? O irmão daria, né? Mas vamos supor que alguém queira comprar essa Bíblia e você não queira vender. E a pessoa te ofereça R$100. Mas você ainda assim não quer vender. Talvez ela te ofereça R$500. Talvez R$1.000. E aí você diz, nossa, eu compro outra. Mas vamos supor que essa Bíblia pertenceu à sua mãe, que já partiu. Por quanto você venderia ela? Valor nenhum, né? Então, há uma diferença muito grande entre valor e preço. Quando a gente fala de perdão, a gente é obrigado a falar de valor, de preço, de dívida, porque perdão é dívida. E vamos imaginar então que o irmão deve, vamos supor, R$5 para aquela irmã. Você perdoa? Perdoa ele? R$5, né? Mas o outro irmão ali atrás deve R$1.000 para a irmã. A irmã perdoa? Perdoa. É cristã, né? Mas o outro irmão ali deve R$5.000 para outra irmã lá do outro lado. A irmã perdoa, irmã de vermelho ali? Eu não conheço os nomes de todos, né? A irmã perdoaria R$5.000 de boa? Tá bom. Mas o irmão aqui, ele deve R$10.000 para o outro irmão de óculos lá atrás. Você perdoa? Já ficou difícil. A irmã lá deve R$1.000.000 para este irmão aqui. E agora? Vamos parcelar? Facilita? Complica quando o valor vai aumentando, né? Quando é fácil, é pouquinho, tranquilo, não foi nada. Mas quando a coisa aumenta, o valor, é porque fica difícil. Mas, pense um pouquinho. Se aquele irmão te deve R$1.000.000, é porque você emprestou R$1.000.000 para ele. Então você está envolvido no assunto. Se ele está te devendo algo, é porque você emprestou. Não é? Senão ele não estaria te devendo. Certo? Então, perdão, ele é uma dívida. E o que você doou para aquela pessoa que te magoou ficar te devendo? Talvez a sua confiança, talvez o seu amor, talvez a sua amizade. Sabe? Quando alguém fala mal de você, mas é o vizinho lá de 3 ruas atrás. Você mal vê a pessoa, não conhece direito. E falou mal de você, você diz assim, não estou nem aí. Entende? Está perdoado. Mas e aí se foi o teu irmão da igreja que falou mal de você? Se foi a sua mãe, seu pai, ou o seu primo, a sua tia, alguém da família, aí dói. Né? Aí dói. Aí complica a coisa. Quando é da família, em nós, dói. Porque aí há um peso maior. Por que dói? Porque somos famílias. Por que dói quando é na igreja? Porque somos irmãos, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo.
E se você chutar um dedinho, né, a unha dá uma arrepiada para cima e o cabelo dói. Não tem muito para doer, mas a barba então dói, né? Você chuta o dedo, dói o corpo inteiro. Não é assim? Você sente. Se alguém faz algo contra o outro, você sente. Dói. Você pode dizer, mas eu esperava isso de qualquer um, mas do fulano. Não. Dói, machuca. É ruim, é horrível. E aí gera uma dívida. E essa dívida, ela clama por justiça. O fulano vai ter que confessar. Fulano vai ter que pagar. Vai colher o pão que o diabo... A pessoa começa a exigir uma justiça. Mas eu vou voltar à pergunta inicial, que é: qual é o valor do perdão para você? O valor do perdão para você. Quanto vale o perdão que Jesus Cristo deu para você? Eu posso te devolver outra pergunta também. Existe algo que você não perdoaria? Fofoca? Um falatório? Uma traição? Alguém matou seu filho? Existe algo que você não perdoaria? Uma grande maldade? Uma grande dívida? Mas qual o valor do perdão que Jesus Cristo deu para você? Qual o valor do perdão que Jesus Cristo deu para você? Sabe, a melhor forma de nós explicar certas coisas é mostrando o lado ao contrário. Por exemplo, é tão difícil a gente explicar o que é humildade, né, pastor? Você vai pregar sobre humildade e é complicado a gente estar falando o que é ser humilde. Mas o jeito mais fácil de explicar o que é humildade é falar sobre orgulho, que é o contrário da humildade. Se a pessoa não é humilde, então ela é orgulhosa, né? Aí fica fácil de entender o que é humildade. Então, como pastores, como quem prega, nós estamos sempre incentivando as pessoas a irem para o céu, não é? Estamos sempre falando que você vai para o céu. Olha para o teu irmão do lado agora. Olha para o seu irmão do lado. Olha com sentimento para ele. Olhe com amor divino para ele. Você ora pelo seu irmão do lado? Amém? Você ama seus irmãos? Olha bem para o seu irmão do lado agora. Olhe, pastor, para a sua igreja. Agora imagine que esse irmão está indo para o inferno. Vocês entenderam a gravidade? Como você oraria por este irmão se você soubesse que a sua alma está indo para o inferno? Como você oraria pelo seu esposo, irmãs, se você soubesse que sua alma está indo para o inferno? Ou para os seus filhos? Como você oraria? Sabe, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é tão abundante, ela é tão maravilhosa. Ela é tão acessível para nós. É supremo o que Ele fez por nós no Calvário. É para todas as pessoas. E Ele é tão bom em nos perdoar. Mas às vezes há pessoas, eu não digo que seja o caso de vocês, tá, irmãos? Eu não os conheço. Mas há muitas pessoas que elas desvalorizam o amor de Jesus, o perdão que Ele nos deu no Calvário, por causa de uma mágoa, por causa de um rancor, por causa de algo que aconteceu lá na infância, por causa de um trauma, de uma injustiça. E todos nós, irmãos, infelizmente neste mundo, passamos por momentos de injustiça. Alguém te fecha no trânsito e você bate o carro e a pessoa foge. E aquilo é uma injustiça, e nós não queremos aquilo, nós não fomos feitos
para a injustiça. Deus nos fez para a perfeição, para coisas perfeitas. Nós não fomos feitos para a mentira. Deus nos fez para a verdade. Amamos a verdade. Nós não fomos feitos para a morte também. E Deus nos fez para a vida eterna. Por isso não aceitamos uma morte quando há um funeral, né? É tão ruim para nós. Por isso tem coisas que nós não concordamos. E às vezes essas coisas não queremos abrir mão porque há uma dívida. E se há uma dívida, então nós queremos a justiça, queremos que a pessoa ressarça, que a pessoa se humilhe, que a pessoa peça perdão, que seja espremido algo. E veja, as coisas distantes, de pessoas distantes, não nos ferem, não nos dói, como eu disse. Mas quando está no nosso meio, quando está dentro da igreja, quando está na nossa família, quando é alguém tão próximo de nós, aquilo fere, aquilo dói. E nós queremos, lá no fundo, queremos um acerto de contas. Existe uma frase, que é um ditadinho em inglês, que diz assim, que não há almoço grátis. Você nunca vai encontrar um almoço gratuito. Alguém pagou. Alguém pode te dar aquele almoço, você ir lá comer, mas alguém está pagando a conta. Alguém comprou, alguém fez, custou algo. Então não existe nada de graça. E por isso a graça de Jesus chega até nós de graça. Mas por não perceber o valor que tem aquilo ali, o valor, o preço que custou, o Calvário, por não entender, por não valorizar, acaba por se tornar uma desgraça. Uma desgraça. Aí então começam a pisar sobre a Bíblia. Doutrinas, interpretações, isso foi para aquele tempo, não tem importância. Aí vocês sabem. Vocês sabem como é que é. Todo mundo denominacional está cheio disto. Mas tornam a graça em uma desgraça ao desvalorizar o que Jesus fez por nós na cruz. O Salmo 49 diz assim: aqueles que confiam a sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Bem, a outra escritura, creio que em Colossenses, deixa eu achar rapidamente. Se não me engano era Colossenses 3, eu não vou achar agora, que eu não marquei. Acho que é Coríntios 6, verso 20. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quer dizer, Ele pagou o preço, Ele comprou. E nós temos que render, glorificar a Ele. 1 Pedro, verso 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vocês lembram aquela mensagem, aquele dia no Calvário? O que custou para o Senhor Jesus? Custou caro. Então, nós não podemos pensar que o perdão que nós recebemos de Jesus é de graça. Custou um altíssimo preço. Se não é de graça o nosso perdão, significa que nos custa algo. Nos custa algo. Há uma exigência para sermos perdoados. Sabe, a salvação ela é tão simples e tão fácil que há pessoas que são salvas só por levantar a mão e dizer: Senhor, eu te aceito. Só isso. Como o ladrão da cruz, no último momento, na última hora, recebeu o seu perdão. A salvação é tão simples que basta nós aceitar Jesus, e muitos de nós passamos por esse processo, de glória a Deus por isso, de sermos batizados nas águas, em nome de Jesus. Recebendo um selo, um testemunho, recebendo o Espírito Santo, tendo a oportunidade de servir a Deus e ter uma vida melhor neste mundo.
ter o acesso a tantas coisas maravilhosas que é ter uma vida cristã. Graças a Deus por isso. Creio que muitos aqui são batizados, né, irmãos? Então, quando você recebe essas coisas, e tão maravilhoso é você receber a Cristo, te custa algo. Te custa algo. Mateus 6, verso 14, Jesus ele ensina aquela oração, como orar, né? Ele fala a oração do Pai Nosso. E ele diz, no verso 12, ele diz, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No verso 14, ele explica melhor isso, ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para mim receber o perdão de Jesus, eu preciso também perdoar. É a mesma moeda. Custou caro o que Jesus fez por nós. A nossa justiça é trapo de imundícia. O nosso destino era inferno. Mas ele entra em cena e muda o quadro. Nos perdoa, toma o nosso lugar e nos coloca no rumo para o céu. Agora, para nós continuarmos rumo ao céu, nós temos que perdoar. Irmãos, o perdão, ele não pode ser algo leviano, sabe? Quando você for pedir perdão para alguém, não faça aquilo menor do que é. Se alguma vez eu errei, sabe? Não funciona. Por quê? Quando nós cometemos algo contra outra pessoa, ou outra pessoa cometeu algo para nós, nós estamos vinculados com aquela pessoa. Assim como um pai, um filho, ou a mãe, ou os familiares, ou os irmãos da igreja, ou seja, quem for, nós estamos vinculados com aquela pessoa. Entende? Há um sentimento. E o diabo, ele sabe aonde pressionar, ele sabe aonde apertar, aonde dói. E aí você às vezes quer até esquecer daquele problema, porém aquilo está sempre vindo à sua mente, porque aquilo te aprisiona àquela circunstância, aquele acontecimento, aquela situação e até mesmo àquela pessoa. E quando nós exigimos, justiça, nós não perdoamos, você exige que aquela pessoa de alguma forma pague, isso significa que você abre mão, vamos dizer, receber o perdão de Jesus. Você abre mão do perdão de Jesus e como se você dissesse assim, então eu quero agora levar essa pessoa diante de Deus e que ela seja julgada. Só que como você abriu mão e você está requerendo aquela justiça, veja, isso é profundo, irmãos. Você também será julgado. E contra o nosso adversário Satanás, que é o promotor, ele tem a lista de tudo que a gente já fez. A gente não tem chance nenhuma. E o resultado é que você e aquela pessoa juntos estão indo para o inferno. Então, há muito crente que está perdendo a salvação por falta de um perdão, por falta de misericórdia. E não é porque às vezes são coisinhas pequenas, são coisas graves, são coisas grandes, coisas que têm um alto valor no coração daquela pessoa. Mas ainda assim, irmãos, nós temos que olhar para Cristo e dizer, Senhor, o que o Senhor fez por mim é ainda muito maior, é muito mais precioso. E se essa compreensão vem aos nossos corações, então a gente perdoa, a gente abre mão. Pastor Davi, vem aqui. Quero exemplificar para que a gente... Uma vez o meu menininho chegou e ele pegou minhas duas mãos assim e me prendeu. Me prendeu assim. Ele disse, papai, você está preso. E eu disse para ele assim, você que está preso. Olha, quem é que está preso? Nós dois.
Enquanto ele me prende, o pastor Davi me prende, ele também está preso. Enquanto a pessoa não perdoa, diz, não, foi ele que errou contra mim, eu já perdoei, eu não tenho nada contra ele. Mas há aquela mágoa, ela está presa. A coisa não se resolve. Eu não fiz nada. É ele que tem que pedir perdão. A palavra diz para a gente ir lá, se alguém fez algo contra você, né, vai lá e peça perdão. Mas se aquela pessoa pensa que você fez algo, vai lá e pede perdão também. Eu não fiz nada. Mas se você sabe que teu irmão tem algo contra você, que aquela pessoa está olhando torto, sabe? O Espírito Santo nos revela quem nós temos que acertar, ou quebrar este gelo, pedir perdão. O Espírito Santo nos mostra, e você sabe porque causa algum tipo de incômodo quando você chega perto dessa pessoa. Se isso acontece, chama esse irmão para conversar. E diz, às vezes chame o pastor junto, né? E diz, irmão, me perdoa. É difícil dizer me perdoa? Diz comigo então, me perdoa. Olha para o seu irmão ao lado aí e diz, me perdoa. Lembra que eu pedi para você imaginar que seu irmão estava indo para o inferno? O seu irmão estava olhando para você também. Nós estamos todos conectados. Né? Eu não vou ser arrebatado sem o meu irmão. Eu quero que você vá junto, irmão. Eu quero que todos vocês vão. E vocês querem que eu vá, seu pastor vá também, não é? Então nós precisamos uns dos outros. Só que por esta ignorância, muitas vezes, por causa do orgulho. E sabe, o orgulho, irmãos, ele anula a perfeita vontade de Deus. Mensagem e inspiração. Os irmãos vão lembrar, né? O orgulho anula a perfeita vontade de Deus. Lembrando disso, eu tenho um sentimento orgulhoso acerca de algo, mesmo que aquilo era a vontade perfeita de Deus, eu acabo por anular. E sabe, o orgulho, irmão, ele é igual bafo. Você já conheceu uma pessoa bafenta? Todo mundo sabe que ele é bafento, menos ele. O orgulhoso é assim, ele não acha que ele é orgulhoso. Ele é justo, ele é certo, é pelo certo. Ele não acha que é orgulhoso. E o orgulhoso acha que os outros erraram e que eu não tenho culpa de nada. O orgulhoso, ele fica ressentido. É o outro que errou. Um marido, uma esposa ressentida, ela acha que a culpa é do marido. E o marido acha que a culpa é do esposo, dela, da esposa. Né? E aí cria o ressentimento. E aí não se acertam, ficam bicudo um com o outro. E as coisas vão sendo empurradas com a barriga, de qualquer jeito. E aquilo vai crescendo e piorando. É igual lixo em casa, né? Sabe aquele lixo da cozinha? Se você deixa ele lá, o primeiro dia não incomoda. O segundo não incomoda. O terceiro começa a criar bicho. Aparece mosca, barata. E esses sentimentos ruins que surgem dentro da gente por falta do perdão, acaba por atrair demônios, espíritos. E às vezes a pessoa não tinha problema, mas começa a ter problemas. Às vezes não tinha uma enfermidade, mas começa a aparecer enfermidades. Às vezes não tinha depressão, às vezes aparece uma depressão. Porque aquilo não está resolvido. Aquilo não foi perdoado. E o diabo tem direito e começa a rondar a vida daquela pessoa. Às vezes era um crente tão bom, mas ficou tão difícil ir na igreja, porque o irmão lá está na igreja também. Eu não posso nem olhar mais para a cara daquele irmão. Então, pastor, eu vou mudar de igreja. Eu vou lá para outra igreja na outra cidade. Não resolve. Você pode mudar até de cidade, não resolve. Porque as pessoas estão presas uma à outra, vinculadas uma à outra. Seja por um laço bom ou por um laço maligno. E a única coisa que vai nos libertar é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que vai quebrar essas cadeias é o perdão.
Irmãos, nós precisamos do perdão de Jesus. E para nós ter o perdão de Jesus, nós precisamos liberar perdão. Se o perdão de Jesus é tão maior, tão precioso, tão valioso para nós, como todos os cultos nós viemos e cantamos e apreciamos a palavra, se é tão precioso para nós, aquela pequena mágoa não vale nada. Eu abro mão daquelas mágoas, daquele rancor, daquele ódio. Eu lembro de uma história de um jovem judeu que chamou sua família e ele disse assim: olha, eu quero chamar vocês aqui que eu quero falar algo. Eu perdoo Hitler. E eles gritaram com ele: não, ele matou o vovô, a vovó. Ele aprisionou os nossos pais. Não tem como, você não pode fazer isso. Mas aquele jovem disse assim: eu estou cansado de carregar este homem dentro de mim. O pecado te aprisiona. O pecado te aprisiona. Bebida, vícios, imoralidades. O ódio, as mágoas, a falta de perdão te aprisiona do mesmo jeito. E muitas vezes nós temos uma consciência limpa que não estamos vivendo uma vida de pecado, mas nos amortecemos uma vida de mágoa, de rancores. Às vezes tem crente magoado com pastores. Ah, falou tal coisa e falou para mim. Ah, o diácono repreendeu meus filhos, então eu não vou mais na igreja por causa disso. E às vezes aquilo é uma coisinha pequenininha. Veja, irmãos, ninguém tropeça em montanha, né? Tropeça em pedrinha. Trupica em pedrinha, em coisinhas pequenininhas. Mas aquela coisinha pequenininha se transforma em montanha. E pode ver, o resultado é que daqui a pouco não vem na ceia. E falta uma ceia, falta duas, falta três. Falta 3 ceias, e não vai mais nem no culto. Não quer nem ver mais o pastor. Vai causando um esfriamento, um distanciamento, e aquilo que era pequenininho se transformou em um problemão. E a salvação está comprometida. Mas graças a Deus, irmãos, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. O nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo irônico, exagerado. Ele queria dizer sempre. Quando você deve perdoar o seu esposo? Imediatamente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você perdoa a sua esposa imediatamente. Seus filhos, imediatamente. Um irmão, uma irmã, sempre. Não guarde, não deixe para depois. Abre mão. Sabe aquele lixo da cozinha? A melhor coisa a fazer é jogar ele fora. Jogar ele fora. Sabe, e às vezes quando nós vamos confessar, vamos confrontar, vamos falar daquele problema, vamos chamar aquela pessoa e vamos dizer: olha, irmão, aquele dia aconteceu tal coisa e eu preciso que você me perdoe. E às vezes foi até a pessoa que fez algo ruim, né? Mas nós, como cristãos, nós temos que fazer isso. Meu pai dizia uma coisa: o crente, o cristão foi feito para engolir sapo. Nós não somos que nem o mundo que não quer levar desaforo para casa. Não, nós somos feitos para suportar. Nós temos uma estrutura em nós para suportar, que é o Espírito Santo. Ele suportou todas as injúrias, todas as blasfêmias, ele suportou cada chicotada por nós. E disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas eu não consigo. Não, nós não conseguimos. Mas se o Espírito dele está em nós, você quer isso, não quer? Eu quero, eu vivo para isso. Você está aqui porque você deseja. Ele te trouxe até aqui. Então, se o Espírito Santo dele está em nós, nós perdoamos. Porque ele perdoa. Porque ele me perdoou, então eu posso também perdoar. Eu tenho a parábola do
É o que a sequência da nossa escritura fala. A parábola do credor incompassivo. Vocês talvez lembrem dela. Mas eu vou ler rapidamente para a gente concluir. Diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer as contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar ao seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Era cara a dívida. Ia ter que vender, né? A esposa e os filhos. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Veja, soltou e perdoou. O perdão liberta. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro. Um era 10.000 talentos e o outro era 100 dinheiro. É uma diferença muito, muito grande. Vamos pensar assim, um devia 1 milhão e o outro devia uns 300 reais. Né? Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Sabe o que significa a palavra demônio? Atormentador. Entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão e as suas ofensas. Precisamos perdoar para ser perdoado. Custou algo, e custa algo para nós também. Custa o nosso orgulho. Abrir mão do próprio orgulho. Sabe, irmãos, o segredo espiritual para desarmar as armadilhas de Satanás, o segredo espiritual para receber o Espírito Santo, é o arrependimento sincero e profundo de todos os nossos pecados. É um pedido de perdão sincero a Jesus Cristo. Quando você faz isso, o caminho é aberto para que Deus possa te abençoar com o Espírito Santo, te encher com o Espírito Santo. E a única coisa que Ele espera em troca de nós, veja, não é nem ser um cristão exemplar, é perdoar. É liberar o perdão. A única coisa que Ele espera de nós. Todas as demais coisas nós fazemos, irmãos, veja, para o nosso próprio benefício. Você entrega dízimos para você mesmo ser abençoado. É. Deus não quer dízimos, Deus quer dizimistas. Oh. Ah, sim. Nós estávamos conversando, eu e o pastor Davi, e tocou nesse assunto, né? E nós estávamos falando sobre essa questão de dízimo. Deus não quer o dízimo, mas Ele quer o dizimista, e isso é bênção para nós mesmos, né? Para nós que dizimamos. E nós temos um casal lá em Tramandaí que eles sempre foram dizimistas, trabalhavam, empregados, né? Mas sempre dizimando um pouco, sabe? Ali aquele pequeno dízimo e aquela pequena oferta. E aí então aconteceu algo que numa daquela empresa que a irmã havia trabalhado, os patrões gostavam muito dela. E eles estavam falindo, a empresa estava quebrada. E aqueles patrões ofereceram então para eles comprarem aquela empresa, e era uma grande franquia, mas estava ruindo.
Então eles ofereceram para que eles comprassem para pagar depois, né? Do jeito que pudesse. E então aqueles patrões se desligaram, eles assumiram e começaram a trabalhar. E Deus abençoou. E no primeiro mês, logo, eles já venderam mais que todo o país, toda a franquia do país inteiro. Então os donos daquela franquia entraram em contato com eles e pediram uma reunião com todos os franqueados, né? Para saber o segredo de vender tão bem, de ter aquela prosperidade, de atingirem todas as metas, estourarem todas as metas. E eles disseram, olha, o segredo é que nós dizimamos, ofertamos e oramos. Então eles pediram para que eles fizessem uma oração por cada franqueado, por toda a empresa, e eles oraram, falaram do amor de Deus. É um grande segredo, é uma grande bênção. E isso é para nós mesmos, irmãos, né? E nós recebemos as dádivas do Senhor. Deus quer nos abençoar. Nós buscamos a Deus e Ele quer nos abençoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós liberamos o perdão, nós recebemos o perdão. E eu estava dizendo que o segredo para que a gente desarme as armadilhas do diabo é liberar perdão. Sabe, lá em Tramandaí nós moramos no litoral, e você sabe como é litoral, né? Há muitas obras de feitiçaria, muitas coisas assim. E isso é tão comum para nós lá, irmãos. Nós enfrentamos muito essas coisas. Espíritos que são lançados. E a maneira de você acabar com qualquer maldição que Satanás lança é perdoando quem lançou. Porque o diabo precisa do pecado daquela pessoa para poder te amaldiçoar. Como cristãos, irmãos, nós somos defendidos por Deus de maldições. Mas não pense que você não está em batalha, que você não vai enfrentar tribulações e lutas. Eu costumo dizer lá, eles fazem macumba para matar a pessoa, mas a pessoa fica doente. Não mata, mas fica doente. Sofre, levanta problemas na família. Por quê? Nós precisamos estar certo de Deus para estarmos protegidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo para ter a proteção de Deus. Quando Israel pecou, então eles foram amaldiçoados. E se você encontra com qualquer coisinha na sua vida que dá uma unha, um direitinho para o diabo vai te tocar em alguma parte. Mas a maneira de você quebrar isto é dizer, Jesus, perdoa os meus pecados. Você recebeu? Jesus, perdoa aquela pessoa. Eu nunca encontrei um caso onde, dificilmente, você não sabe quem que fez aquilo. Geralmente as pessoas sabem. Seja ímpio, seja alguém da igreja, ela vai dizer, foi o fulano, foi o cicrano. Porque há uma ligação próxima. Ninguém faz algo contra outro. Veja, ninguém faz algo mal contra outra pessoa se não ama. O amor, irmãos, está aqui. Mas acabou o amor, vem o ódio. O oposto do amor é o ódio. E as pessoas fazem coisas ruins para outras pessoas, porque um dia já amaram. Mas a falta de perdão leva a mágoa, ao ódio, ao rancor. E o mais triste é isso, que aquelas pessoas que fazem coisas ruins para outras pessoas, aquelas mesmas coisas ruins vão voltar sobre aquela pessoa que fez. A regra espiritual é essa. O canal está aberto. Elas estão presas no mesmo laço. Os mesmos espíritos que vão atormentar, que foram lançados, vão voltar. Aí você diz assim, mas pastor, eu não fiz macumba para ninguém. Mas fofoca na Bíblia é a mesma coisa que feitiçaria. Falou mal do ciclano, criticou o pastor, vai vir espíritos atormentar a vida do pastor. E esses mesmos espíritos vão vir atormentar a vida do pastor, vão voltar sobre você. Talvez o pastor dê uma arranhadinha lá, incomoda ele uma noite. Mas você, meu irmão, hipoteticamente, não creio que seja esse problema, né, irmãos? Mas aquela pessoa que desejou algo contra, vai sofrer na mão do diabo. Então, irmãos, a maneira de você quebrar maldições é lançar o perdão. Lança o perdão de Jesus. E ora abençoando aquela pessoa. Sabe? Ora
pedindo prosperidade, bastante dinheiro. Olha para o teu irmão do teu lado e diz assim, olha para o teu irmão, que você tenha bastante dinheiro, mas diz com vontade, seja feliz, seja abençoado no casamento, que Deus te dê vida longa, te dê alegria, felicidade, aleluia. Aleluia. Mesmo que tu lança, você também recebe. Quando você abre a mão, a sua mão está aberta para receber. Isso não é natural, irmão, é espiritual. O canal está aberto para você receber as mesmas dádivas que você jogou. Por isso Jesus nos deu perdão. E Ele espera receber de nós perdão. Ele espera que nós perdoamos. E quando nós perdoamos, anulamos o poder de Satanás. O diabo, ele é inofensivo. Se ele não tiver quem ele possa usar, então ele precisa do pecado de alguém, ele precisa da fofoca de alguém, da língua de alguém, para poder lançar espíritos. Mas se você perdoa aquela pessoa, acabou. Aleluia. Agora eu quero te ensinar uma coisa, irmãos. Eu quero te ensinar como perdoar uma pessoa por completo. De uma maneira assim que não reste dúvidas. De uma maneira assim que você perdoa de um jeito que o diabo não consegue mais fazer mais nada. Você diz assim para Deus, Senhor, eu perdoo fulano. Tem que falar o nome da criatura, tá? Eu perdoo fulano. Eu perdoo. Mas eu perdoo, Senhor, completamente, que os pecados desta pessoa contra mim, Jesus nos perdoa os nossos pecados, certo? Então nós perdoamos os pecados daquela pessoa contra você, contra mim. Você diz assim, não sejam julgados no dia do juízo. Se um dia essa pessoa for julgada, ela não será julgada da lista dos pecados que ela fez contra mim. Você diz no mundo espiritual, eu não quero ir em juízo com essa pessoa. Eu não represento nada contra ela. Ela não me fez nada. Está apagado. Eu perdoo ela. Às vezes as pessoas perdoam como cristãs. Elas dizem, eu perdoo fulano. Mas Deus vai cobrar dele. Eu não perdoo nada. Eu perdoo, mas Deus vai cobrar. Vai colher e vai ser feio. Ela quer juízo daquela pessoa. Agora, quando você abre mão e diz, Senhor, que os pecados dela não sejam julgados, os pecados dela contra mim não sejam julgados no dia do juízo, o perdão está completo. Ela pode encontrar Jesus, ela pode ser salva, ela pode ser liberta, mas aquele vínculo maldito que havia com você está quebrado. E se havia espíritos que eram lançados contra você através disso, eles não têm mais autoridade. Eles não encontram mais. Eles não têm mais direito. É isso que o perdão faz em nós, irmãos. O perdão nos liberta. Ele nos liberta da culpa. Às vezes você pode pensar, mas aquilo que a pessoa fez eu não perdoo. Eu não perdoo uma traição. Quebrou, não tem como refazer de novo. Vamos entrar nesse assunto, não era o meu pensamento, mas vamos lá. Imagine, é tão duro, é tão horrível isso, né, irmãos? Né, irmãos? Uma traição. Um marido que trai a mulher, ou a mulher que traiu o marido. Isso é uma das piores coisas que a gente pode pensar e imaginar. Mas Deus, Ele tem o poder de restaurar. E suas misericórdias se renovam a cada manhã. E Ele tem o poder, a capacidade de fazer algo novo e melhor. Deus tem essa capacidade. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A mensagem ela é atacada pelos piores tipos de espíritos que existem. Demônios imundos mal arranham a gente, mal fazem mal para nós. São anjos caídos mesmo que nos atormentam, sabe? Então, o diabo ele se levanta com dúvidas. Por isso que o irmão Branda fala tanto sobre arrazoamento e dúvidas. Com doutrinas.
O diabo se levanta com divisão, espírito de divisão. Se ele não consegue tocar a igreja com doutrinas que vão dividir família e igreja, então ele divide as famílias com mágoas, com dores, com dúvidas. Né? E cria monstros na mente das pessoas e coloca um contra o outro. Isso cria ressentimento e aí volta todo o ciclo de novo. Mas Deus, ele tem a capacidade de honrar alianças. Deus, ele faz isso. Ele honra a aliança que ele fez conosco, nos perdoando, nos dando seu amor, seu perdão. E ele espera que nós honramos a aliança com ele, devolvendo o perdão. Mas você diz, mas aquela pessoa me feriu tanto que eu não consigo perdoar. Não dá, foi um abuso, foi algo terrível. Você vai carregar junto com aquela pessoa para o inferno. Você está indo junto com aquela pessoa para o inferno. Então não faça isso. Dê um passo para trás e olhe para Jesus e chame por Jesus. Eu vou contar uma história bíblica para vocês entenderem melhor. Vocês lembram do maior milagre que há na Bíblia? A Josué, quando ele para o sol. Você sabia que este milagre foi Deus honrando uma aliança fracassada? Fora da perfeita vontade de Deus? Eu não me lembro o nome do povo, era Jaconitas, quase isso, né? Jaconitas, se eu não me engano, era algo assim. Talvez os irmãos que pregam vão saber melhor. Este povo, eles procuram o povo de Israel, Josué. E eles chegam lá com cavalos magros, com vinho embolorado, com pão mofado, com roupas esfarrapadas. E Deus havia dito para Josué assim, não faça aliança com estes povos cananeus aqui desta região. Esse povo pagão, porque vocês vão lutar contra eles. Então não faça amizade com eles, não defenda eles. E este povo veio e disse, Josué, nós viemos de tão longe. Quando saímos a roupa era nova. O pão, era fresquinho. Estava quentinho, saiu do forno. O vinho, meu Deus, e olha como é que está. O cavalo, era gordo o cavalo. Olha como ficou magro. E Josué olhou a situação. O erro de Josué foi que ele não consultou a Deus. Não perguntou para Deus, Deus iria lhe dar a resposta. E muitas vezes as pessoas casam sem se perguntar para Deus. Né? Gebeonitas, obrigado, pastor. Estava perto, né? Os Gebeonitas. E aí eles vão e fazem uma aliança com os Gebeonitas. Só que os Gebeonitas, era a próxima nação que eles iam atacar. E aí eles descobrem no outro dia que os Gebeonitas moravam do lado. Porque 5 reis se levantam para atacar os Gebeonitas. E os Gebeonitas então vêm pedir para auxílio de Josué. Fizemos uma aliança contigo, agora tu nos defende. E aí Josué caiu em si, foi enganado. E aí ele diz, Senhor, ele vai orar daí, né? Quando descobre que foi enganado. E agora, Senhor? O que eu faço? Fui enganado. E aí Deus diz para ele, agora honra a tua aliança. E às vezes você vai se encontrar na sua vida nessa situação de que você foi enganado, que lhe trataram mal, você encontra uma decepção, você encontra às vezes situações que você está fora da perfeita vontade de Deus. Olha para cima e diz, Senhor, o que eu vou fazer agora? E a resposta de Deus é a mesma, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai dizer, honra o teu casamento. Honra a tua aliança. Perdoa. E aí Josué sai para lutar. Veja, uma causa perdida. Um povo que não merecia. E às vezes tem tantas irmãs que lutam por um casamento, por um marido que não merece. Que às vezes está no mundo, às vezes está usando drogas, às vezes é um traste mesmo. Mas se ela honrar aquela aliança que ela fez, a palavra também diz que a esposa santifica o marido. Deus entra em cena. E veja, havia 5 reis contra eles. Os Gebeonitas eram um povo fracote, fraquinho. Josué ainda tinha um exército. Mas 5 exércitos contra um exército não tinha chance nenhuma. Não tinha chance. E Deus diz, vai para a batalha agora. Tu não fez aliança, agora honra a tua aliança. E Josué foi honrar a sua aliança. Irmãos, era um ataque, vamos dizer, suicida. Uma causa perdida.
Josué vai. Vai assim mesmo, porque Deus disse para ele ir, para ele honrar a aliança errada que ele havia feito. E eu penso no pesar no coração de Josué. Mas ele vai. Ele vai lutar contra os gibeonitas. Com os gibeonitas, contra 5 reis. Quando começa aquela grande batalha, que é 5 exércitos contra 1 exército, eles sem chance nenhum se embrenham no meio daqueles exércitos. E a luta começa a acontecer. E Deus estava no assunto. Eles estavam vencendo. Porque eles conseguiram espalhar o povo. Eu penso naqueles dias, pastor Davi, que cada homem valia como 100 pelo menos, né? Cada israelita dava uma espadada que derrubava os 4, 5, numa vez só. Deus estava no assunto com eles. E assim as suas orações, irmãs. Assim as suas orações, irmãos. Você derruba demônios quando ora. E força deles. E aí, eles lutaram. E o tempo começou a passar, o sol começou a se pôr. E eles estavam vendo que se aquele exército se dispersasse, chegasse à noite, eles iriam se reagrupar, eles teriam nova força, e seria muito mais difícil, e provavelmente, por causa do número ser menor, eles iriam perder. E Josué, irmãos, não ficou choramingando. Ele tomou uma decisão. Ele se colocou de pé e disse: sol, para-te em tal lugar, lua, para lá. E Deus autenticou a sua voz. Assim como você honrando a sua aliança, o seu casamento, a sua família, a sua igreja. Sim, nós temos uma aliança com o seu pastor, com a sua igreja. Quando você dizima, quando você esforça, você está sendo aliançado com ele, com o ministério, com estas pequenas paredes, essa pequena igreja, com os seus irmãos. Todos nós estamos conectados. Quando tomamos da ceia, estamos em comunhão, estamos nos aliançando uns aos outros. Por isso é uma união de um corpo. A salvação ela é individual, mas quando vir o arrebatamento, Deus salva um povo. E nós temos que fazer parte deste povo. Não existe crente sozinho. Não existe crente, como se diz, né, desigrejado. Eu sou crente, mas só escuto o fito e fico em casa. Não existe isso, irmãos. Está fora do plano de Deus, da perfeita vontade de Deus. Mas clame por Ele, que Ele entre em cena, e Ele traz um milagre estupendo, como parar o sol. Irmãos, o diabo está lançando esses espíritos aqui, sobre a noiva de Cristo. Hipocrisia, doutrinas. E como eu disse, se ele não separa com doutrinas, ele vai separar com desunião familiar. E quando ele faz isso, irmãos, ele vai tentar lançar dúvidas sobre aqueles que estão pregando. Dúvidas. Ele não consegue lançar dúvidas no seu coração sobre a mensagem. Então ele começa a lançar dúvidas sobre o pastor. Então que esse espírito seja repreendido. Lance o perdão. Você precisa lançar o perdão para receber o perdão de Jesus. Não duvide que Deus pode fazer um milagre no casamento. Ele pode. Basta você perdoar. Eu sei que é difícil, irmã. Mas basta você perdoar. Se você perdoar, o diabo perde a força dele e a maneira como ele age na vida daquela pessoa. Eu não conheço vocês, mas sinto que há este problema. Um dia eu ensinei uma irmã a orar sobre um marido que usava drogas. Eu disse: irmã, às vezes tem oração que a gente faz, né, pedindo o amor divino, a graça de Deus, e nada acontece. Mas se não vem pelo amor, vem pela dor mesmo. E eu disse para a irmã: ora, irmã, pedindo que aquilo faça mal. Ele usava maconha. Eu disse: ora que aquilo faça mal para ele, mas dê um ruim nele, que ele não aguente mais nem olhar para a droga. E ela começou a orar, e sabe o que aconteceu? Ele ficou com tuberculose. E largou a droga. Ore. Deus faz milagres. Ore. Deus faz milagres. Coloca o perdão em cena. Vamos colocar de pé, irmãos. A mensagem às vezes ela tem um rumo e toma outro que a gente não espera. Mas para finalizar, eu tenho a mensagem perdão, e o irmão Brando ele diz assim: liberto da culpa é onde queremos colocar ênfase.
O perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não através de algum tipo de doutrina psicológica, de que algum modo possa te dar algum sentimentozinho que você fez o que era certo. Unindo-se à igreja ou tomando algum credo, mas é uma libertação da sua culpa. Através do poder do Calvário. Algo te libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz, eu creio, diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seus corações de andar segundo as coisas do mundo. Ele é completamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, e suas afeições estão colocadas nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e ele foi, por graça, perdoado. Ele não tem que ter nenhum padre para lhe dizer, nenhum ministro para lhe dizer isso. Ele mesmo sabe que está perdoado, porque aceitou o perdão sobre a base que Deus enviou para ele o perdão. Através de Jesus Cristo. A irmã Brana conclui dizendo assim: que alívio é sentir-se livre do pecado. O perdão te liberta. Você carrega uma dor, um fardo, uma mágoa, um trauma, algo terrível lhe pesando. Mas quando você liberta com perdão, aquilo cai. Lança sobre Jesus. Lança suas dores sobre ele. Jesus te perdoou? Você pode dizer, Jesus te perdoou? Amém. Lance o perdão. Agora eu vou voltar àquele ponto que eu disse. Imaginar que o seu irmão está indo para o inferno, nós não queremos pensar nisso. Mas como você oraria por aquela pessoa se você soubesse que ela está indo para o inferno? Qual seria a sua oração? Como você oraria? Feche seus olhos agora. Olhe para dentro do seu coração. Creia na palavra de Deus. Creia que Ele está aqui, Ele está tratando ao seu coração. Não dê lugar a esse espírito de dúvida que tenta dizer que esta palavra é uma mentira. Não creia nisso. Isso é voz do diabo, não creia. Ele traz pensamentos e sentimentos. Alivie sua alma, alivie seu coração. Ore, coloque esse sentimento diante do Senhor e diz: Senhor, eu não quero carregar este peso. Eu quero liberar o perdão. Você pode dizer, mas ele não merece perdão. Ela não merece o perdão. Ela não merece que eu a perdoe. E você merecia o perdão de Jesus? Eu merecia o perdão de Jesus? Não. Mas Ele me perdoou. E eu valorizo isto. Qual valor você dá para o perdão de Jesus? Qual valor você dá? Ele tem te tirado do inferno para te colocar no céu? Qual o valor que você dá a isto? Quando não perdoamos, vendemos o perdão de Jesus barato. Se você não perdoa, você está vendendo o valor do perdão de Jesus barato. Barato demais. Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, pedimos a Ti a Tua graça, Pai. Pedimos o Teu perdão. Que as amarras do inferno sejam quebradas, Pai. Eu não conheço o Teu povo, mas o Senhor, por certo, conhece o segredo do coração de cada um. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha com graça, com misericórdia, que o Senhor derrame o poder do Teu perdão sobre cada um de nós. O amor divino, Pai. Encha os nossos corações com Teu amor divino. Nos dá capacidade em nós mesmos para perdoar, Pai. Enchemos, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê da Tua graça, Pai.
Oh Jesus Cristo, e eu sei que com o teu perdão vem a cura divina, vem a libertação de pecados, de vícios, de amarras, de ódios. Pai, derrama o teu bálsamo, Senhor. Eu repreendo todo mal e ordeno que vá para as trevas, e que o Senhor toque os corações. Permita que Ele te toque. Irmãos, há movimentos nesta dimensão que nós abrimos e damos lugar a Ele. Aleluia. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Levante suas mãos assim. Levante suas mãos assim. Isso é rendimento. Se renda a Ele. Isso abre algo. Você pode sentir o Espírito Santo em suas mãos. Abre algo na sua alma quando fazemos este gesto. O canal é aberto para que Ele possa operar. Permita que Ele possa operar em você. Talvez o que eu preguei não sirva para você, mas sirva para outro. Talvez um dia você vai poder falar disso para outra pessoa. Deus tem seus propósitos, suas maneiras. Abra suas mãos e receba. Abra seu coração. Diga a Ele: Senhor, pode repetir comigo: Senhor, eu recebo. Eu recebo. Faz assim agora, ó. Faz assim. Eu recebo, Jesus. Aperta no teu coração. Eu recebo o teu amor. Eu recebo o teu perdão. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Mas eu quero estar certo com Cristo. Eu quero estar em Ti, Senhor. Que não haja nenhum impedimento entre você e sua salvação. Que não haja nenhum impedimento naquele dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa o teu povo, Pai. Eu peço o teu amor. Abençoa, Jesus. Abençoa, Pai, o pastor Davi, Senhor. Dê da tua graça, dê ombros largos a ele, Pai. Derrama, Senhor, uma unção especial para meus irmãos. Abençoa, Jesus, o irmão Santo, a irmã Nair, Pai. Abençoa aqueles irmãos em Santa Rosa. Abençoa em cada lugar, em cada cidade que teu servo visita, cada ceia que é servida, Pai. Ó Senhor, vimos as tuas mãos. Sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor tem abençoado e queremos vê-lo, o Senhor, cada dia mais, Pai. Nos faça melhor para uns, para os outros, Pai. Nos faça melhor, Senhor Jesus. Perdoa, Senhor. Perdoa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças. Pode assentar, irmãos.